Olá, estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje entrevistando o Dr. Anísio Kfouri Júnior, advogado, conselheiro estadual da OAB, professor, palestrante e com vasto conhecimento e especialização na área tributária. Dr. Kfouri, no bloco anterior, conversamos aí sobre orçamento, má gestão do orçamento, má aplicação do orçamento, o cobertor curto, muita coisa para pagar, pouco dinheiro, segundo dizem, né? E eu vou fazer uma pergunta que realmente acho que é a curiosidade de todo mundo. Todo mundo está insatisfeito com a política tributária. E a gente vê falar sempre, vamos fazer a reforma tributária. E essa reforma tributária, ela é aplaudida por todos. Dá a impressão que todo mundo está querendo a mesma coisa. Mas eu acho que a reforma tributária pensada pelo cidadão é um pouquinho diferente da reforma tributária pensada pelo agente público. Mas eu acho engraçado porque quando se fala em reforma tributária, todo mundo fala, temos que fazer a reforma tributária. E um não contesta o outro. Um aplaude o outro. Será que não tem uma coisa esquisita nessa história? Vamos conseguir essa reforma tributária? Em que termos seria o ideal de uma reforma tributária, na sua ótica, que é especialista e grande conhecedor do assunto? Clóvis, a tua pergunta é interessante, que eu vou te dar um exemplo. Se fala muito na questão do imposto único, e tem gente que defende o imposto único achando que vai pagar só um tributo para todos. E, na verdade, a proposta do imposto único, ela não é de tributo único, e há uma diferença para o telespectador entender. Quando eu falo em imposto único, significa dizer que ainda vai continuar sendo cobrado taxa e ainda continuará sendo cobrado as contribuições. Então, é um imposto único, não é um tributo único. E as pessoas, às vezes, apoiam a ideia porque não sabem que é, na verdade... dentro do único vai estar embutido tudo. Não está tudo. Na verdade, tem alguns dentro do único, mas continuam outros. Então, não é a ideia de um pagamento só. O que também é complicado, porque o que você vai tributar é a renda, é a propriedade. Eu costumo dizer que, quando eu dou aula, que a gente paga imposto somente sobre o que ganha, o que gasta e o que guarda. Tirando isso, a gente não paga imposto. Então, o que você ganhar, paga, o que você gastar, paga, e o que sobrar, paga. Ou seja, quase... Só se você... E se você morrer, não é você que paga, porque você morreu, mas a família paga. Então, ou seja, a tributação ela vai incidir em todos os momentos. Quando você fala em reforma tributária, a reforma tributária é dizer assim, quem vai pagar a conta? O grande ponto é que o Estado faz a reforma tributária, usa o discurso da reforma tributária, e ele faz um aumento da carga tributária. E o que nós precisamos fazer é uma carga tributária mais racional. Nós estamos pagando muito imposto. Você precisa reduzir isso, mas com eficácia. E o que acontece quando o governo fala em reforma tributária é que nenhum ente da federação, o Estado, o município, a União, ninguém quer perder a arrecadação. Todo mundo quer fazer reforma, todo mundo concorda que tem que reduzir a carga tributária, mas desde que não mexa no seu bolo. E aí não se abre margem para discussão. Por exemplo, nós temos a questão do ICMS, que é um entrave, porque ele é um tributo estadual e que gera uma grande discussão. Nós temos políticas tributárias... Com alíquotas diferenciadas de um estado para outro. Por estado, que é uma loucura. Você tem 27 estados com alíquotas diferentes. Então, vou dar um exemplo. E aí, quando a gente fala em política tributária, é interessante também o telespectador entender que a Constituição permite alguns incentivos para setores específicos, como, por exemplo, a microempresa. A microempresa ela tem uma tributação diferenciada, que é o Simples. Só que a legislação do Simples ficou super complexa. Quando você fala do Simples, hoje a gente acha que a ideia era simplificar. Quem lê a legislação, só para te dar um exemplo, tem um artigo da lei do Simples que tem mais de 10 parágrafos. E o parágrafo é para abrir a exceção, colocar regra. Vou te dar um exemplo da advocacia, isso foi recente. A advocacia não estava, pela lei, dentro do Simples. Então você tinha uma carga tributária muito alta. Eu vinha defendendo há muitos anos, desde a primeira edição do meu livro, a inclusão da advocacia no Simples. Por quê? Porque o que tem que me limitar ao Simples não é a profissão. Não é porque o sujeito é advogado que ele é mais rico do que outro. O sujeito o colega nosso sai da faculdade, recém-formado, monta o escritório e ele não podia entrar no Simples. Aí ele descia na padaria e na padaria podia. Só que a forma como foi colocado no Simples
não é tão boa. Então, muitas vezes, quando acha que todo mundo está no Simples, acha que é bom e que é tudo igual. Então, o Simples da padaria é diferente do Simples do advogado, que é diferente do Simples do contador. E o advogado ainda tem uma carga tributária mais onerosa. E o que prejudica ainda mais, e nós precisamos trabalhar por isso, é que o advogado não consegue fazer uma sociedade individual. Então, o advogado, para ele poder usar o Simples, ele só pode fazer isso se ele tiver um sócio. Então, se ele sai da faculdade, por exemplo, e tenta utilizar de uma política tributária, que é para favorecer o menos favorecido, o que está no começo da carreira, ele não pode fazer sozinho. Então, isso gera o quê? Violação ao princípio da igualdade. Porque se você resolve abrir qualquer outro serviço que não necessite de uma faculdade, você abre uma firma individual e entra no Simples. Se você tem uma sociedade de advogados, você não consegue entrar. E um cuidado, que eu queria aproveitar esse canal para alertar os colegas, é que a opção pelo Simples traz vantagens. Mas também, e eu falei isso no conselho, não foi divulgado, mas traz também riscos. Então, por exemplo, se o advogado deixar algum débito, alguma coisa e cometer alguma falha em obrigação acessória, agindo de boa fé, ele pode vir a ser excluído do Simples e pagar multa. Então, quando você faz uma opção, veja que a palavra é opção, você não é obrigado, mas na hora que você leva um pacote, tudo de bom e tudo de ruim. Então, não adianta só divulgar só o que tem de bom, tem que mostrar os riscos, porque quando você tem essa mensuração, você toma a melhor decisão. E isso em política tributária é muito importante, porque às vezes o governo dá um incentivo, mas tem que ver qual é o preço, qual é o custo desse incentivo. Como, por exemplo, os parcelamentos incentivados. Ah, eu dou um parcelamento incentivado, mas você tem que desistir das ações que você tem em curso. A própria medida provisória agora é 685, que foi colocada com relação aos débitos, não é, para os empresários? E tem mais questões. Nessa medida provisória, ela traz agora, recentemente, um absurdo. Isso aí, inclusive, contraria contraditório, ampla defesa. Tudo. Porque você, para pagar, tem que desistir da ação. Quer dizer, às vezes você tem um processo que você acredita que você tem razão, mas você tem um débito do B. E para você entrar no débito do B, você tem que confessar o débito do A. Ora, isso não dá para acontecer. Essas discussões é que eu acho que a gente tem que voltar, nós como advogados, como sociedade civil, ir ao Congresso e debater. Isso não pode acontecer. É um abuso do poder do Estado contra o cidadão. Então não adianta nós fazermos um discurso, nós temos que ir mudar a legislação lá. Vou te dar um exemplo hoje. Eu defendo isso no meu livro, eu acho um absurdo você protestar o contribuinte, mandar o contribuinte para um órgão de proteção ao crédito. Por quê? Porque, na verdade, o SPC, só para o telespectador saber essa curiosidade, quando você fala assim, ficar com o nome sujo na praça. De onde surgiu isso? Porque no passado, as pessoas iam lá no mercado e tinha uma praça e aquele que não pagasse pendurava o nome lá. Então, quando alguém ia vender na sequência, ele ia lá na praça ver se ele estava com o nome sujo. Então, havia uma fidúcia, uma confiança. Hoje, na relação tributária, não é um empréstimo. A relação tributária é uma imposição. E aí você pegar um contribuinte de valor, às vezes, ínfimo, e mandar ele para protesto, significa dizer, mesmo que ele tenha direito, ele não vai à justiça cobrar porque não compensa. Ele vai olhar economicamente, ele vai pagar. E isso permite a abusividade do Estado. Então, se a gente não combater o Estado, por exemplo, em matéria de legislação, o prazo para ele é maior, ele não paga custas. Aí dizem que o judiciário não anda por culpa do recurso do advogado. Quem diz isso não conhece a advocacia ou age de má fé. Porque o advogado, ele vai entrar com recurso, ele pode, no máximo, demorar um processo uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses. Mas um processo demora anos e a culpa não é do advogado. E quem mais demanda na justiça não é o cidadão comum, é o próprio fisco, é o próprio Estado para não pagar aquilo que ele deve pagar. Então, quando o Estado faz isso e entope para o judiciário de processo, aí depois vão lá e dizem assim, é que as pessoas vão muito à justiça. E o Estado? O Estado vai muito mais. Então, nós precisamos parar, porque senão realmente o custo disso acaba sendo muito pesado. O Poder Judiciário, na verdade, hoje existe um passivo de 100 milhões de processos. Né? E a gente sabe que desses 100 milhões, 70 milhões de processos envolvem interesse da União, Estado ou município. Que não quer pagar o que deve. Né? O que não quer pagar o que deve. Tem prazos privilegiados, como você falou, e que usa de todos os recursos para protelar. E quando é condenada, joga o crédito precatório. Exatamente. E aí a coisa se resolve pelo direito das sucessões. E tem agora a PEC da precatória. O autor do direito... Sem dúvida. Né? Doutora Anísio, já que nós estamos falando, essa lei confusa na questão de muitos artigos, né, gera uma margem à corrupção. Eu vejo da seguinte forma, e não sei se eu estou pensando de forma correta. Vou pegar a questão do imposto de causa-mortes, doações, transações, essas coisas. Quando falece alguém, você tem um prazo de 30 dias para dar entrada numa ação e nós temos que, com base nisso, pagar um imposto.
né? Agora, muitas vezes... 60 dias o inventário. 60 dias o inventário. Bom, mas eu tenho que pagar um imposto para poder ter acesso a este inventário, essa partilha de bens e todo acesso. Muitas vezes, um pai de família, que nem essa semana eu fui consultada no escritório perguntando se era um acidente de trabalho, se teria direito à indenização e uma série de coisas. Um cidadão que a família saiu para trabalhar, ele era vigia, na porta no trajeto já tomou 19 tiros, veio a falecer, e aí eles queriam saber com relação e acesso aos bens e a uma série de coisas. Aí eu estava questionando até com relação a esse imposto, ao pagamento desse imposto. Não seria o caso, então, do Estado não ter cumprido esta obrigação tributária, no caso da segurança pública, de repassarmos a ele a responsabilidade dessa tributação, e não só nesse imposto, mas em outras causas, repassarmos para o Estado, como eles fazem nos casos de ações regressivas, porque a empresa paga com relação às ações regressivas num acidente do trabalho, o marido que bate na mulher pela Lei Maria da Penha, o Estado devolve para o cidadão a responsabilidade. Não é hora do cidadão também repassar isso para o Estado? Contente, isso é uma tese que eu defendo, que bom que a gente encontra eco, essa é uma tese que eu defendo no meu livro Curso de Direito Tributário, que publiquei pela Saraiva, e que eu acho que nos casos em que o falecimento decorra da ineficiência do Estado, não é justo, não é correto o Estado cobrar o imposto. Então eu passei a defender uma tese que é polêmica, mas eu até queria ouvir a opinião do telespectador, pois eu queria deixar o meu e-mail, eu queria muito receber esse contato, porque eu acho que isso é importante, mas eu tenho defendido uma tese, está escrito, publicado, de que quando a pessoa morre em decorrência da ineficiência de uma prestação do serviço público, como nesse exemplo, ou, por exemplo, a pessoa que vai a um hospital público e esquece uma tesoura na barriga dentro do cidadão e ele vem a falecer, nesses casos, quem provocou a morte foi a ineficiência do Estado. Então, o Estado não pode se beneficiar da própria torpeza, é um princípio do direito. É como se eu colocasse uma faixa e dissesse, olha, quem passar essa faixa vai me pagar um dinheiro. Tá bom. E no ato seguinte eu vou lá e empurro o sujeito. Então, na verdade, eu que provoquei o fato gerador. Ele não é um fato gerador natural, ele foi causado pelo Estado. E o que acontece é que, mas você tem direito à indenização do Estado. É verdade, mas a indenização, ela tem um processo extremamente burocrático, ela demora anos e, ao final, ela cai no precatório. Ao passo que, como você observou... E você tem que demonstrar culpa. Uma série de coisas. Ao passo que o ITCMD vai ser recolhido antecipadamente, senão o juiz não faz nenhuma homologação. Então, quer dizer, você acaba transferindo para a família... E se eu não recolher... Ainda vou pagar multa porque eu não recolhi. E dependendo do patrimônio, você vai pagar a indenização com o dinheiro do seu imposto. Então o Estado não vai ser... Ele não é bitributado, então, esse cidadão? Não é uma dupla... Porque eu já venho pagando todos os impostos para prestação de um serviço. E eu pago mais um imposto ainda para poder ter direito à prestação? Então, quer dizer, você está tributando um fato gerador que não foi causado por uma decorrência natural. O próprio interessado no fato gerador é que acabou promovendo isso. E é engraçado, porque quanto mais... Vou dar um exemplo. Nós temos no estado de São Paulo, no caso do IPVA, uma alteração de lei que diz o seguinte, se o carro for roubado, talvez o telespectador não saiba, se o seu carro for roubado, você tem a possibilidade também de restituir o IPVA pago. Então, se você pagou IPVA no começo do ano e no meio do ano o carro foi furtado, você faz o boletim de ocorrência e essa metade do IPVA você tem direito à restituição. E as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque você não está na posse do veículo. E o que eu defendo no caso do ITCMD também é isso. Eu tenho defendido muito essa ideia, eu acho que isso tem que se transformar num projeto de lei, isso precisa virar legislação. Aliás, se me permitir, eu queria deixar o meu e-mail, ouvir a sugestão também do telespectador. O meu e-mail é o meu sobrenome, que é kifuri@kifuri.com.br e o meu site é o www.kifuri.com.br. Eu queria muito ouvir essa sugestão, porque eu acho que nós precisamos unir forças para evitar que o Estado abuse, porque quando você põe no bolso do Estado o peso, a tendência dele investir em segurança, investir em saúde pública é maior, porque aí a conta bate, aí a conta fecha para ele. Então, melhor e essas questões, viu, doutor, lamentavelmente a gente não vai poder avançar nisso, porque nós já estamos já quase no final do tempo, mas eu acho que tem outras questões também que a gente poderia medir e aplicar a responsabilidade do Estado, e o Judiciário é muito pífio nisso aí. Se eu ando numa rua determinada, para eu andar eu tenho que pagar o imposto do carro. Meu carro bate a roda num buraco. Eu estrago o meu carro, claro, provoco um acidente, às vezes posso matar alguém que está na calçada.
De quem é a responsabilidade? É minha? Fui eu que fiz o buraco? Ou foi o Estado, no caso o município, que não tapou o buraco na hora certa? Falando só para puxar esse gancho do Clóvis, aí você pega o exemplo de São Paulo, o Clóvis diz assim, tem que andar 50 km por hora porque senão causa acidente. Eu pergunto, aquele asfalto extremamente ondulado que vira uma pista de lançamento não causa acidente? Ninguém olhou isso? O buraco, como você bem observou, não causa acidente? Enfim, muito bem observado. E outras coisas, a questão até do nascituro, que não é declarado muitas vezes e é constitucional a declaração dele desde o momento da concepção, e as pessoas não declaram essa... Se for assim, a gente tem assunto para falar até o final do ano e o Fábio tá para mim assim, acabou. Acho que o doutor Kifuri vai ter que voltar. Eu tenho certeza. Agora que ele sabe onde é. Né? Não é aprender o caminho. Os telespectadores vão agora abarrotar aí o e-mail direitos e deveres.tvdestaque@proleges.com.br. Bom, eu tenho que agradecer, doutor Clóvis, a companhia, ao doutor Kifuri, por atender ao nosso chamado e para tirar as dúvidas do nosso telespectador. Passo para as considerações finais, já com os meus agradecimentos. E lembrando o telespectador que o programa, quem não assistiu no domingo, na terça-feira, às 7h30 da manhã, vai ao ar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer, Tatiana, obrigado pelo convite. Clóvis, obrigado. As perguntas muito bem elaboradas. E agradecer você, telespectador, pela oportunidade de ter esse momento de conversa, de reflexão e desejar muito sucesso e uma grande alegria poder participar aqui com vocês. Muito obrigado. Bem. Agradeço ao Fernando José, ao Fábio Mantovani, ao Geraldo, que possibilitaram com a sua atuação, com a sua presteza sempre, né, a geração desse programa. Agradecemos e até uma próxima oportunidade.